Olá, boa noite a todos, me chamo Luiz Felipe. Eu vou tratar hoje com vocês sobre o inquérito policial, também conhecido como IPL. O que é o inquérito policial? O inquérito policial, por conceito, é a investigação criminal realizada pela polícia, visando a apuração justa da causa, indícios, autoria, materialidade de crime, de forma a viabilizar a propositura da ação penal pela acusação. A finalidade do inquérito, como qualquer investigação, é justamente apurar a justa causa que se destina a embasar a ação penal, a ser oferecida pelo seu titular MP ou a requerente privado. Eu não posso dar início a um processo penal sem o mínimo de provas. E essas provas como eu vou conseguir? Através do inquérito policial. O inquérito policial esse que é coordenado pela polícia investigativa, que tem ali o intuito de conseguir o maior número de provas possíveis para dar início ao processo penal e finalizá-lo com maior velocidade. Para que se proponha ação penal, entretanto, é necessário que o Estado disponha de um mínimo de elementos probatórios que indiquem a ocorrência de uma infração penal e também a sua autoria. O meio mais comum, embora não exclusivo para a colheita desses elementos, é o inquérito policial, o que nós já estávamos falando anteriormente. Portanto, o inquérito policial é a documentação das diligências efetuadas pela polícia judiciária, com vista à introdução do processo criminal. O inquérito policial, ele nada mais é que um conjunto de diligências, um trabalho muitas vezes difícil, sendo várias investigações feitas, como ouvir testemunhas e também ouvir o próprio ofendido. Procede-se perícias, realizam-se buscas, apreensões, avaliações, reconhecimento e ouve-se também o pretexto responsável, procedendo mediante a inquirição, indagação e averiguação do fato delituoso, sua autoria e também suas circunstâncias. Vale ressaltar que ele é inquisitório, pois não existe no mesmo a figura do contraditório, ou seja, é dirigido exclusivamente pela autoridade policial, podendo inquirir quantas pessoas lhe forem necessárias, visando a elucidação do fato para, a partir daquele momento, partir para uma abertura de um processo criminal. Já sendo tratado tudo isso, espero que todos tenham entendido do que se trata o inquérito policial. Agora eu vou tratar um pouco com vocês a respeito das características do IPL, do inquérito policial. O inquérito policial, número 1, o inquérito policial ele é instrumental, pois sua finalidade é reunir provas e indícios da autoria, visando fundamentar a futura ação penal. Porque você necessita de todo o embasamento para a abertura de uma ação penal, para viabilizar e dar maior celeridade à resolução daquele conflito. O inquérito policial é obrigatório, havendo justa causa, a autoridade policial está obrigada a instalar o inquérito policial. Isso está previsto no artigo 5º, no parágrafo 2º do CPP. O delegado pode indeferir a abertura do IP, se não houver uma justa causa, é claro. Isso aí vai tudo variar de situação por situação, dependendo do caso. 3. Dispensável. O inquérito é dispensável se o titular da ação penal, o MP, já tiver elementos necessários para promover aquela ação penal. O MP vai buscar o inquérito policial somente quando não existe elementos suficientes para embasar aquela ação penal. Quando já tem os elementos suficientes para a ação, não é necessário o inquérito policial. 4. Ele é informativo. O inquérito é informativo. Os elementos escolhidos no inquérito policial só servem para iniciar a ação penal e não podem fundamentar uma condenação. 5. Discricionário. É conferida à autoridade que preside o inquérito policial uma determinada liberdade de atuação, de modo que o delegado de polícia pode atender ou não a produção de prova requerida pela vítima. Isso aí consta no artigo 14 do CPP, fazendo dessa forma um juízo de conveniência e oportunidade quanto à importância daquilo que lhe está sendo solicitado. 6º,
escrito, importantíssimo. O inquérito por exigência legal deve ser escrito, é o que prescreve o artigo 9º do CPP, que todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzido a escrito ou datilografados, e neste caso, rubricado pela autoridade, claro. E vale lembrar que os atos produzidos oralmente devem ser reduzidos a um termo. 7º, sigiloso, isso é de suma importância. Não vigora na IP a publicidade. O sigilo não exige para o juiz, MP e advogado. Isso aí consta no artigo 20, no 20º do CPP. Inquisitivo. No inquérito não se fala em acusado, mas sim em mero suspeito. Isso aí nós devemos nos manter sempre atentos. Não se deve tratar como acusado, e sim suspeito, investigado. Somente é considerado acusado após o fim do processo, quando transitar em julgado, correto? Por enquanto, no inquérito se fala em acusado, em suspeito e investigado. Não existe contraditório e ampla defesa. Isso aí está no artigo 306. Lá só são recolhidas provas para a partir dali iniciar o processo penal. 9º, indisponível. O delegado não pode arquivar. Quem arquiva o inquérito policial é o juiz, a pedido exclusivo do MP. Isso consta no artigo 17º do CPP. Beleza, galera? Isso aqui foi um pouco da minha fala sobre o inquérito policial. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas. E qualquer coisa, durante a aula nós resolveremos as demais dúvidas com o nosso querido e ilustre professor Franklin. Um abraço a todos, obrigado, beijão. Bom, boa noite, eu sou o Luca, eu vou estar falando um pouco sobre o local onde tramita o inquérito policial. A doutrina traz que o inquérito deve tramitar em regra apenas entre a polícia e o Ministério Público, de uma forma direta, sem que haja a interferência do Poder Judiciário, sem que ele seja um intermediário. Assim, uma vez que o delegado concluísse o inquérito policial, em vez de remeter os autos ao juiz, ele encaminhe diretamente ao promotor de justiça. Essa regra da tramitação direta somente teria sua exceção, seria excepcionada, quando houvesse pedidos que dependessem do Poder Judiciário, por implicar relativização de direitos fundamentais. É importante ressaltar que a tramitação direta, além de ser a mais apropriada para a Constituição Federal, ela é a mais simples, ela é a mais eficaz, efetiva e até econômica. Tendo em vista que a passagem do inquérito pelo Poder Judiciário, antes de seguir para a polícia ou voltar para o Ministério Público, é por questões meramente burocráticas. Também considerando que o juiz não deverá interferir nas diligências investigatórias desse inquérito policial. Também eu vou estar falando um pouco sobre a suspeição da autoridade policial e, trazendo esse assunto à tona, é importante citar o artigo 107 do Código de Processo Penal, que diz: não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas declarar suspeitas quando ocorrer motivo legal. Fica claro que está vedado a possibilidade de se arguir a suspeição de uma autoridade policial por atos de inquérito. Mas isso não significa que, se deparando com uma situação em que não esteja confortável, à vontade para presidir o inquérito, o delegado ou a autoridade policial ela não possa sair das investigações, não é obrigado a permanecer à frente dessas investigações, pois não ficaria bem a uma autoridade policial, por exemplo, manter-se um inquérito cujo investigado seja seu credor. A lei processual ela prevê a aplicação das regras sobre suspeição e impedimento na fase inquisitorial aos delegados de polícia, pois percebe que esses devem, de uma forma espontânea, dar-se por suspeitos ou impedidos, caso tenha alguma característica do que fala os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal. Após a previsão deste direito do investigado, esses mesmos artigos prevêem
que, não sendo reconhecida de uma forma espontânea pelo delegado de polícia de suspeição ou impedimento, ainda que elas existam, o vedado será investigado ou pô-las no âmbito do inquérito criminal. Então, na prática, para resumir, se eu estiver sendo investigado no inquérito policial por um delegado, a legislação proíbe, ela veda que eu possa arguir a suspeição desse delegado, ainda que alegue alguma daquelas razões já citadas impostos nos artigos 252 e 254 do CPP, que são aplicadas a uma outra autoridade, a autoridade judicial, o juiz, mas que por uma analogia são aplicadas a um delegado. A lei veda que eu faça a arguição. Agora, no entanto, nada impede do próprio delegado. Boa noite, eu sou o Adri. Eu vou falar um pouco agora sobre as formas de instauração de um inquérito policial. Essas formas elas variam de acordo com o tipo penal. Quando a ação penal ela é pública incondicionada, a gente tem de ofício pela autoridade policial, através da portaria ou em flagrante delito, que está elencado no nosso artigo 5º do Código de Processo Penal, no seu inciso 1º. No inciso 2º diz que pode ser por requisição do Ministério Público ou, excepcionalmente, pelo juiz. No artigo 40 do Código de Processo Penal diz que quando o juiz ele tiver saber da existência de um crime, ele deve levar cópia dos documentos para que comprovem isso para o MP, para que seja oferecido a denúncia, né? Ou se não, por requerimento escrito da vítima. Só que esse requerimento ele pode ser indeferido pela autoridade policial, cabendo recurso administrativo junto ao chefe de polícia. Mas as formas mais comuns mesmo é a comunicação da verbal da vítima é a forma mais comum que se tem feito assim. E a gente tem também nos crimes de ação penal pública condicionada. Quando ela é condicionada à representação, então o inquérito policial ele só pode ser instaurado com essa representação. Funciona como uma espécie de autorização da vítima, né, para que possa ser feito a ação penal pública, né. Da mesma forma acontece com os crimes de ação privada, ou seja, os crimes que necessitam de uma queixa, né, de uma queixa-crime. Então, da mesma forma, precisa da representação da vítima, ou seja, precisa que a vítima faça essa requisição, né, de que seja aberta a ação penal. Então, esses dois últimos precisam da representação da vítima. Essas são as formas de instauração de inquérito policial, como trazendo aqui para vocês lembrar que varia de acordo com o tipo de ação penal. Então, quando a gente se fala em instauração de inquérito, as formas, a gente tem que ter na nossa cabeça quais são os tipos de ação penal que existe. O que é ação penal pública, incondicionada, condicionada, o que é ação privada. Então, é isso. Como a gente já falou sobre as formas de instauração do inquérito policial, eu vou falar agora sobre o requerimento do ofendido na ação privada. Esse requerimento ele não necessita de nenhuma formalidade, ele só precisa seguir os elementos que são indispensáveis ao inquérito, que a gente tem no nosso artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que são a narração dos fatos, a caracterização do autor do crime ou as razões da convicção do ofendido, que o ofendido tenha que aquela pessoa cometeu o crime, e a figura de uma testemunha. E a gente tem que ter dessa testemunha a profissão e o endereço. O requerimento, quando é feito verbalmente, necessita-se que ele seja reduzido a termo. E em relação à prisão em flagrante delito de uma ação privada, esse auto dessa prisão ele só pode ser lavrado se requerido pelo ofendido. Então, do mesmo jeito, se for preso em flagrante delito, necessita do requerimento do ofendido, né? E lembrando que os crimes de ação privada eles têm um prazo decadencial de 6 meses. Então, quando esse prazo se esgota, decorrido o prazo, o inquérito ele não pode ser instaurado. Aí acontece a extinção de punibilidade do autor do delito, né? Boa noite, meu nome é Fernanda Batista e eu vou falar um pouquinho sobre o prazo para a conclusão do inquérito e suas diligências.
Quando o inquérito policial ele é instaurado, seja por meio de uma portaria, de uma lavratura em flagrante, por uma requisição do juiz ou pelo Ministério Público, o delegado ele possui um prazo para começar e terminar o inquérito. A diferença desse prazo ela vai se dar na situação concreta em que o indiciado se encontra, se ele está preso ou se ele está solto. Essa regra a gente encontra ela no artigo 10, que diz que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou o prazo de 30 dias, caso ele estiver solto, mediante a fiança ou sem ela. Ou seja, 10 dias se o indiciado estiver preso. Esse prazo é um prazo material, que ele conta a partir da data da prisão, e 30 dias se o indiciado estiver solto, e esse é um prazo processual e ele vai contar a partir do segundo dia. Diligências. Após a instauração do inquérito, ele se inicia uma fase de investigação, que também é conhecida como diligência, que nada mais é que a atuação da Polícia Civil para reunir elementos, para reunir informações necessárias para constar nas documentações do inquérito, a fim de elucidar infrações penais e suas autorias. Essa atividade ela é administrativa e tem por finalidade a aprovação da existência da infração, para que o titular tenha elementos que possibilitem essa ação. Para o desenvolvimento da investigação, o processo penal ele prevê diversas diligências que podem ser realizadas em fase introdutória, as quais podem se dividir em duas, as ordinárias e as extraordinárias. As diligências ordinárias elas estão previstas no artigo 6 e 7 do Código Penal, que estabelecem como diligências exame legal de crime, apreensão de provas destinada aos estabelecimentos de fato e suas circunstâncias, oitiva do ofendido, testemunhas e indiciado, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, exame de corpo de delito e outras perícias, identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível com a junta de folhas de antecedentes, questionários de vida pessoal pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atividade, seu estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outras informações e elementos que possam atribuir e contribuir para isso. Se ocorre a existência de filhos, a idade desses filhos, se essas pessoas são dependentes dele ou quem cuida, a reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública. E é possível também a realização de diligências extraordinárias, que são representadas através das medidas cautelares, sujeitas à reserva da jurisdição, tais como a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, bem como a interceptação telefônica, a busca e apreensão, a infração policial, a colaboração premiada e a ação controlada, e entre outras. Vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução simulada dos fatos. Essa reprodução ela é facultativa à autoridade policial. A autoridade policial ela tem que sempre observar a utilidade e a conveniência daquela reprodução. E no nosso artigo 7 do Código de Processo Penal, diz que não pode contrariar a moralidade. Então a autoridade policial tem que sempre observar isso. Quanto à participação do investigado, não é obrigatória, é facultativa. A gente pode se usar um figurante para representar o investigado. E se for solicitado que o investigado participe e o investigado não queira participar, não tem como a gente obrigar ele, porque ele não é obrigado a produzir provas a si mesmo, contra si.
Então, fica aí facultativo a participação do investigado. Só que essa reprodução ela pode ser feita a pedido de qualquer uma das partes, inclusive do investigado. Ela pode ser feita através do investigado, a pedido dele. É viável, mas tem que haver se há algum fato relevante do ponto de vista penal para que seja feita essa reprodução. Como pode ser para provar algo que o investigado tenha testemunhado, tenha falado. Então, cabe aí a reprodução simulada dos fatos a pedido do investigado. Como é que a gente faz quando essa reprodução está concluída, como é que a gente faz para registrar ela? A gente pode fazer ou por uma ata, ou então por uma gravação audiovisual. Só que essa gravação ela não pode ter cortes nenhum, porque aí prejudica a confiabilidade da reprodução simulada dos fatos, né? Então não se torna viável haver cortes nessa gravação. Seria mais uma confecção de uma prova, assim, sabe? Então, ou é ata ou é uma gravação audiovisual sem cortes. Boa noite, eu sou a Isabelle e eu vou falar sobre a incomunicabilidade do preso. A incomunicabilidade, ela é uma condição em que a pessoa que está sendo investigada é submetida quando ela está detida ou presa. E ela não tem o direito de comunicação a ninguém, a não ser os responsáveis pela investigação, como descreve o artigo 21 do Código de Processo Penal. Eu vou ler ele aqui para vocês. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o existir. Dessa forma, ele também prevê que a incomunicabilidade do preso não excederá de 3 dias e será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitadas as prerrogativas do advogado. Entretanto, a Constituição Federal de 1988, no capítulo destinado ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio, proclama em seu artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, que é vedada a incomunicabilidade do preso. Vou ler o artigo aqui. Artigo 136 da Constituição Federal. O presidente da República pode, ouvido os conselhos da República e Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar, prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções à natureza. Aí o parágrafo 3º diz que, na vigência do estado de defesa, aí o inciso 4º, é vedada a incomunicabilidade do preso. Há alguns doutrinadores que entendem que a incomunicabilidade tenha sido revogada pela Constituição, né? Pois, na vigência de estado de defesa, foi suspensa inúmeras garantias individuais da pessoa, razão pela qual, em estado de absoluta normalidade, quando todos os direitos e garantias devem ser fielmente respeitados. E sobre essa ótica, fica evidenciados que um dos fundamentos da nossa Constituição Federal é a preservação da dignidade da pessoa humana, e esse tipo de incomunicabilidade viola esse direito inerente ao ser humano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão do inquérito policial. O inquérito policial ele é um instrumento de primeira fase da persecução criminal, que tem por objetivo investigar o crime. Quando é concluída as investigações, as autoridades policiais devem fazer um minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito policial. Não pode, em sua exposição, emitir nenhum tipo de valor, opinião ou julgamentos. Entretanto, ele pode exprimir a impressão que é deixada pelas pessoas que intervirem no inquérito, sendo elas indiciado, vítima, testemunha, etc. Concluído o inquérito policial e elaborado o relatório, a autoridade deverá remeter aos autos ao juiz competente, devendo os objetos do crime, que são as provas, acompanhar os autos. Ao remeter aos autos, a autoridade deve oficiar ao Instituto de Identificação e Estatística, ou a repartição congênere.
mencionado o juízo que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Vou falar brevemente sobre o arquivamento. Mesmo que não fique provada a existência ou a autoria do crime, a autoridade policial não pode mandar arquivar o processo. Tal providência cabe ao juiz, a requerimento do Ministério Público, que deve formular um juízo de valor e fundamentar a sua decisão. Discordando o juiz da manifestação do Ministério Público, ele deverá encaminhar os autos ao Procurador-Geral para preservar a titularidade da ação penal pública. O inquérito policial referente ao crime de ação penal pública não pode ser arquivado pelo juiz ou pelo tribunal, sem antes uma manifestação do Ministério Público, cabendo a correição parcial ou agravo ao tribunal. Tratando-se de ação privada, os autos aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante translado. Se a vítima não oferecer a queixa dentro do prazo, extingue-se a punibilidade. Se pedir o arquivamento, renúncia tácita também extinguirá a punibilidade. Agora eu vou concluir parte geral, né? Por tudo isso, fica claro que o inquérito policial é um procedimento pré-processual, a qual dá margem à autoridade policial com respeito aos direitos e à garantia constitucionais, e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Trabalha de forma súcita a elaboração e da investigação para apuração da infração penal e de sua autoria, e com isso levando ao conhecimento do Ministério Público para a possível denúncia do crime. E ainda tem grande importância por trás uma garantia ao investigado, pois neste momento é analisado todos os fatores que levarão ou não o indivíduo a cometer o ilícito penal. E é isso. Muito obrigada e boa noite.